Olá, muito boa noite para você, 7 horas e 6 minutos. Está no ar o nosso Expresso News com as principais notícias da nossa cidade, os acontecimentos de Mojimirim e da região, informando com credibilidade, serviço à população e os fatos que impactam o nosso dia. No Expresso News de hoje, você vai ouvir: incêndio atinge a estátua em frente à loja da Havan de Mojimirim após ação suspeita durante a madrugada. A Guarda Civil e bombeiros agiram rápido e evitaram danos maiores. Grave acidente na rodovia SP-340 em Mogi Guaçu termina com a morte de um ciclista após colisão com uma van. Caso de cárcere privado em Conchal mobiliza o GAT. Mulher é mantida refém por quase 7 horas e acaba ferida durante a intervenção policial. Esses são os destaques de hoje, de agora, do nosso jornal Expresso News, que está no ar. Sua participação é fundamental no nosso 19971510718, é o nosso WhatsApp. E você ainda vai conferir hoje a atenção para as denúncias de cobrança irregular no programa Gás do Povo, na cidade de Itapira. E vacinação antirrábica será realizada neste sábado em Mojimirim, dia 14. Prefeitura intensifica ações contra descarte clandestino de lixo e o zoológico municipal pode ser reaberto após anos fechado. Um princípio de incêndio atingiu a estátua localizada em frente à loja da Havan de Mojimirim durante a madrugada desta terça-feira. A ação foi considerada suspeita e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e dos Bombeiros Civis. De acordo com as informações apuradas no local, um veículo teria parado próximo à base da estátua. Os ocupantes colocaram uma espécie de bucha de papel em uma fresta da estrutura e fugiram logo em seguida. Minutos depois, uma viatura da Guarda Civil Municipal que fazia patrulhamento preventivo percebeu algo estranho ali no local. Os agentes identificaram o princípio de incêndio e iniciaram imediatamente o combate às chamas, acionando na sequência os bombeiros municipais. Quando os bombeiros chegaram, o fogo externo foi rapidamente controlado, porém ainda havia focos de incêndio dentro da estátua. Para evitar que a chama se espalhasse, foi necessário arrombar a porta da estátua para acessar o interior. Dentro do monumento havia materiais infláveis, o que poderia causar um incêndio de grandes proporções caso o fogo se alastrasse. O coordenador da equipe de bombeiros civis de Mojimirim destacou que a ação rápida da Guarda Municipal foi decisiva para evitar um dano maior. Segundo ele, se o fogo tivesse avançado alguns minutos a mais, toda a estrutura poderia ter sido comprometida. O caso será investigado e as câmeras de segurança da região poderão ajudar a identificar os responsáveis. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve registro de danos graves à estrutura. E você vai participando com a gente, 19971510718 é o nosso WhatsApp. Um grave acidente foi registrado na noite dessa segunda-feira na SP-340 em Mogi Guaçu. O acidente aconteceu por volta das 7h25 da noite, próximo ao quilômetro 169 da rodovia. Segundo informações da concessionária Renovias, o ciclista teria cortado a frente de uma van, não dando tempo para que o motorista freasse ou realizasse manobra de desvio. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O condutor da van e o outro ocupante do veículo não sofreram ferimentos. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência. A bicicleta foi recolhida por um guincho e encaminhada à delegacia para os procedimentos legais. A alça de retorno da rodovia ficou totalmente interditada por cerca de 2 horas. Apesar disso, não houve registro de congestionamento. As causas do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades. E agora eu vou chamar sua atenção para um caso de um homem que foi baleado por agentes do GAT após manter a ex-namorada refém por quase 7 horas. Você não ouviu errado, 7 horas. O caso aconteceu em Conchal. Isso foi na rua 9 de julho, na região central. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública, o homem não aceitava o fim do relacionamento. A ocorrência começou por volta das 4h30 da tarde, quando a mulher saiu do trabalho e passou a ser seguida pelo ex-companheiro.
Ao perceber a perseguição, ela correu para dentro de uma loja de roupas. O homem entrou atrás e a rendeu com uma faca. O comércio funciona no mesmo local da residência, onde os dois permaneceram durante horas. O suspeito exigia a presença da ex-sogra para libertar a vítima. Durante as negociações, recusou a fazer uma chamada de vídeo com os policiais e passou a falar em tom de despedida, o que aumentou a preocupação das equipes. Diante do risco iminente, os agentes do GAT decidiram então invadir o quarto onde estava o casal e o homem havia feito uma barricada na porta. Antes de ser contido, ele desferiu 2 facadas na vítima, atingindo o braço e uma na perna. Em seguida, os policiais reagiram e balearam o agressor na região do tórax. Ambos foram socorridos e levados ao pronto-socorro da cidade. A mulher não corre risco de morte e o estado de saúde do homem não foi divulgado. E agora, a Secretaria de Promoção Social de Itapira fez um alerta sobre a cobrança ilegal no programa Gás do Povo. As pessoas gostam, né, de aproveitar da bondade das outras, né? O órgão recebeu denúncias de que algumas revendas estariam cobrando taxas extras no momento da troca do Vale Gás por botijões, o que é ilegal. A secretaria reforça que a recarga é totalmente gratuita para as famílias beneficiárias. Não pode ser cobrada taxa de conveniência diferente de preço entre municípios ou qualquer valor adicional sob justificativa de mercado. As únicas cobranças permitidas são a taxa de entrega caso a família queira receber o botijão em casa e a compra do vasilhame caso não possuía aí o botijão vazio para troca. Caso haja cobrança irregular, a orientação é não efetuar o pagamento e denunciar a Agência Nacional do Petróleo pelo telefone 0800 970 0267. Eu vou até repetir para você anotar, porque se você conhece alguém que recebe esse auxílio, esse benefício do governo federal e está passando por isso, denuncie o estabelecimento 0800 970 0267. Ou você pode também pelo fala.br. As revendas que descumprirem as regras poderão sofrer multas e até descredenciamento do programa. É complicado, né, gente? As pessoas gostam de encontrar brechas ali para tentar aproveitar das outras. E o Centro de Controle de Zoonoses de Mojimirim promove no dia 14, sábado, a primeira grande vacinação antirrábica do ano. A vacina ocorre das 8 da manhã ao meio-dia e meio na sede do Centro de Controle de Zoonoses, no Jardim Panorama. Deixa eu fazer uma correção aqui. Isso mesmo, tá certo. Dia 14. É obrigatório fazer agendamento pelo telefone 3862-4382. Vou repetir. 3862-4382 para garantir a dose da vacina. Cães devem ser levados com coleiras e focinheiras, principalmente os de grande porte. Gatos precisam ser transportados em gaiolas. A campanha ganhou ainda mais importância após a confirmação de um morcego com raiva encontrado na zona sul da cidade o ano passado. A orientação é nunca tocar em morcegos mortos ou caídos. O correto é acionar o Centro de Zoonoses para o recolhimento. Então, dia 14, das 8 da manhã ao meio-dia e meio, vacinação antirrábica na cidade de Mirim. Lembre-se que tem que fazer o agendamento no 3862-4382. E a Prefeitura de Mojimirim reforça o combate, isso aqui é importante, hein? Reforça o combate ao descarte irregular de lixo em áreas da cidade. Entre segunda e terça-feira, equipes da Secretaria de Serviços Municipais recolheram dezenas de sacos de lixo jogado irregularmente. E se eu falar para você onde, você nem acredita. É na estrada de acesso ao aeroporto municipal e na rodovia Elzo Mariottoni. Mesmo com a coleta regular e locais apropriados para o descarte gratuito, algumas pessoas continuam abandonando resíduos aí de forma clandestina. Gente, a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar. Sabe por que a gente tem que cuidar? Eu vou te explicar uma coisa. A gente cuida porque o meio ambiente ele pede socorro. A gente necessita cuidar do nosso espaço, do nosso meio ambiente. Olha as mudanças climáticas que estão acontecendo ultimamente. A gente precisa mesmo, sem brincadeira. A gente necessita desse cuidado, né? Porque senão, gente,
Como que vai ser? A prefeitura tem lugar para isso. Além de crime ambiental, essa prática gera poluição visual e desvia equipes que poderiam atender outras demandas da população para fazer um serviço num local inadequado. A prefeitura pede colaboração dos moradores para denunciar esse tipo de ação. Se você vê alguém fazendo isso, denuncia sim, tá? Não deixe para depois, porque falar para você não é fácil. Meu Deus do céu, tem sim que cuidar. Meu Deus. Vamos falar do zoológico de Mojimirim, que está fechado há anos e pode ser reaberto ainda esse ano. Pelo menos é o que uma reunião entre o prefeito e um deputado disse. O espaço vem passando por avaliações técnicas e necessita de reformas dos recintos dos animais, recuperação do lago e das trilhas internas. Convenhamos, se isso não tivesse fechado, era feito isso todos os dias, né? Não deixava para fazer de última hora. Mas o local já foi um importante ponto de lazer da cidade e da região. Está fechado ao público há vários anos por falta de adequação ambiental. A expectativa é de que recursos sejam destinados para melhorar a estrutura e permitir a reabertura ao público com segurança. Além disso, pendências ambientais estão sendo discutidas para que o zoológico volte a funcionar dentro das normas. E outra coisa, a gente já falando aqui que está fechado há tanto tempo assim, o atual prefeito de Mojimirim já fez protestos na época que ele não era prefeito, pedindo a reabertura do zoológico. O zoológico está fechado há cerca de 3 anos. A gente não pode deixar um ponto tão importante da nossa cidade assim, desse jeito, abandonado. Aí eles abrem aos finais de semana, sabe para quê? Para liberar a parte do horto ali, para você poder na parte do horto florestal, você poder fazer as trilhas, as caminhadas que dá para fazer ali naquele espaço que é super gostoso. Mas o zoológico em si está fechado. E é muito importante a gente cobrar que realmente seja reaberto. É muito importante isso, porque é um espaço que foi revitalizado numa das últimas gestões, né, do ex-prefeito da cidade, mas que não teve continuidade, que logo em sequência não ficou aberto nem um ano, ficou aberto ali 3 anos e nem 3 anos e já foi fechado. Fechado por quê? Ah, porque mudou a equipe da gestão da prefeitura e não deram continuidade. Ah, prazos ambientais, está ilegal tal coisa. Como é que está ilegal uma coisa que passou por reforma e foi reaberta? Então tem vários pontos que a gente precisa que seja revisto, né? Para que volte a ter esse espaço de lazer na cidade. Porque é um espaço importante. Quantos trabalhos de escola, crianças da escola das EMEBs principalmente, já fizeram naquela região? Foram lá aprender. Lembrando que o ano passado, no início do ano passado, 2 papagaios foram furtados do zoológico municipal que estava fechado. Como foi furtado? Como não conseguiram levantar pistas de quem que levou esses animais? Então, assim, o zoológico precisa dessa atenção e vamos cobrar do poder público que realmente seja feito essa reabertura, a adequação necessária para o zoológico funcionar. E você pode participar com a gente. Conta nos nossos stories no Instagram, @Rádio Mojimix FM. Abrimos uma caixinha lá para você contar se você gostaria de ver o nosso zoológico reaberto ou não, tá bom? E um comerciante, agora vou mudar o assunto completamente, porque um comerciante acusado de estupro de vulnerável foi preso no Jardim América. A prisão aconteceu após denúncia de um morador durante um patrulhamento policial. Ao consultar os sistemas de segurança, os policiais confirmaram que havia mandado de prisão em aberto contra o suspeito. O homem foi levado à central de polícia judiciária, onde permaneceu à disposição da justiça e será encaminhado ao sistema prisional. Vamos de previsão do tempo? Ah, gente, olha, é estupro, é manter a mulher em refém. Tá difícil a situação e hoje teve uma situação muito difícil porque Campinas teve acidente, né? Logo pela manhã, então a SP-340 Campinas-Mogi teve lentidão na chegada a Campinas, a rodovia Dom Pedro toda parada. Foi uma manhã difícil, hoje foi um dia bem recheado de movimentação.
Bom, vamos saber como fica a previsão do tempo agora. O dia de hoje na nossa cidade foi marcado por temperaturas mais amenas, céu aí tranquilamente, com termômetros oscilando entre 26 e 28 graus, a umidade em 47%. Mas o que a gente quer saber é como fica para amanhã. Amanhã o sol aparece com mais força ainda, poucas nuvens, máxima de 29 e mínima de 17. A chance é baixíssima de chuva, né? Quase zero de chuva. A umidade relativa do ar cai mais um pouquinho e não tem nenhum alerta no Instituto Meteorológico aqui para nossa região. Vamos ver como fica para as cidades vizinhas? Santo Antônio de Posse, máxima de 30, mínima de 15 graus. Itapira, máxima de 29, mínima de 15. Olambra, máxima de 30, mínima de 16. E Amparo, mais fresquinho aí, máxima de 29, mínima de 15. O cenário é de tempo estável, ensolarado em todo o entorno da nossa cidade e das nossas cidades vizinhas, ideal para atividade ao ar livre, mas sempre com foco na hidratação. O nosso Expresso News termina por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não deixe de entrar no nosso Instagram, @Rádio Mogi Mix FM, para você ler as notícias que você perdeu, acessar o nosso site para ouvir a melhor programação musical e também os melhores programas e ler as principais notícias, e votar no nossa enquete no Instagram, @Rádio Mogi Mix FM, se você gostaria de ver o zoológico reaberto ou não. Essas foram as principais informações do Expresso News desta terça-feira. Acompanhe a nossa programação, fique bem informado sobre Mojimirim e toda a região. Uma boa noite para você e a próxima edição do nosso Jornal Expresso News é amanhã, mas eu encontro você às 8 horas da noite nas Brazucas, segunda edição. Até lá!